Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Fast Trades do dia 9 de junho de 2021. Meu nome é Emerson Alves. Estamos aí no meio do ano, né? 2021 já está no meio do ano. Vamos que vamos. Começando aqui, né, agradecendo, como sempre, muito legal o feedback de vocês aí sobre o vídeo de ontem. Eu sempre tento realmente colocar um chazinho aqui. Eu sempre tento colocar um pouco de leitura de técnica de trade para ajudar vocês, que eu acho que isso é mais importante do que todo o resto. Eu sempre gosto de repetir isso, porque às vezes tem gente que está me acompanhando agora pela primeira vez. Aqui não é muito a minha pegada ficar falando de call, né? A minha ideia é que você consiga operar sem precisar de mim. E que eu seja, tipo assim, um cara que te ajude a entender algumas coisas que estão acontecendo no índice, no contexto geral das coisas, e no curso, que é um curso gratuito, está online. Aliás, hoje, aula no ar, vamos falar de position sizing, e aí na semana que vem a gente encerra o curso falando de portfólio, tal, gestão de portfólio, essas coisas todas. Claro, de uma maneira bem singela, gestão de portfólio é um curso por si só. Mas enfim, estamos chegando na parte final disso, do curso, né? Então, se você não conhece ainda o material, vai lá dar uma olhada. Se você conhece, hoje, 8 horas, 7 horas, 8 horas, eu coloco no ar o material, tá bom? Então vamos lá. Como é que ficou o nosso índice? Quem quis vender ontem na abertura já fez um bom negócio, porque ele chegou a estar perdendo 1.200 pontos da abertura, né? Não é lá um movimento muito grande, mas poderia já ter ensejado aquela venda de 2/4 que eu falei aqui, né, para proteger o seu capital. Quem ficou, não se preocupe. Por quê? Porque você vai acompanhar agora, no dia de hoje, a abertura e ver se ele vai fazer uma leve defesa aqui e subir, tá bom? Em geral, este primeiro movimento aqui é defendido mesmo, tá? Em geral, este primeiro movimento aqui é defendido. Como foi defendido aqui, como foi defendido depois aqui, ó. Aqui foi o inverso, né? Tá vendo? Aqui caiu, chegou a cair, depois subiu. Em geral, ele tende a ser defendido, tá bom? Então, por enquanto, tranquilo. É mais a sua gestão de risco, para você não perder dinheiro. Você ganhou, né? Tem que colocar o lucro no bolso e etc. Tá bom? Sempre, né? Olhando aqui na nossa leitura de contexto, médias para cima, bem espaçadas, né? Média de 50 e a de 20 estão bem abertas, ó. Então, tem um distanciamento grande, né? Um distanciamento bem grande entre as médias. Deve em algum momento descansar, mas você não precisa ficar brigando com o mercado, tá certo? Hoje foi um dia que quem tentou operar comprado dançou, né? Porque o mercado foi o dia inteiro para baixo, mas tirando isso, né? Não dá para você tentar ficar achando que a sua estratégia no índice vai ser operar vendido, salvo um possível teste até aqui, ó, até essa região aqui, ó, dos 128.562. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Aí, pronto, ó. Essa região aqui dos 128.563, que é bem nessa máxima aqui, ó. Por quê? Porque o mercado, desde que veio aqui, nesse fundo, aqui, neste aqui, né, nesse último fundo aqui, ele não tinha fechado essa região de trade. Então pode ter aí uns 1.000 pontos para baixo aqui. Mas só isso, não vejo, né, não adianta você querer tentar antecipar o mercado em venda no índice se não tiver espaço para isso, tá bom? Por enquanto tudo azul, nada para fazer no índice, a não ser gerenciar o seu risco aí nos seus papéis. Beleza? Vamos dar uma olhada no importante, o volume foi um pouquinho mais alto, mas olha só, ele não foi tão alto assim, tá? Vê que teve volume forte aqui nessa região aqui do índice, ó. Tá bom? Volume forte aqui nessa região. E depois a gente teve uma continuidade dessa região de volume
né, dentro mais ou menos desse topo aqui, ó, tá vendo, ó, não sai aqui desse topo, e aí ontem pela primeira vez teve um pouquinho mais. Mas por que teve um pouquinho mais? Vamos entender? Olha aqui, ó, o que aconteceu? O preço caiu. Então pensa assim, volume de venda, volume de venda, as pessoas falam, venda não precisa de volume, mentira, porque todo vendedor precisa de um comprador, essa história não cola, tá bom? O que acontece é que se não tem numa situação de venda forte, sell out forte, não vai ter comprador, entendeu? Então os vendedores vão raspando tudo, entendeu? O preço vai despencando, e aí claro, o volume está sendo menor, porque você não está encontrando gente fazendo contraparte. O índice move de 5 em 5 pontos, certo? Então a cada 5 pontos que o índice move, tem lá comprador. Então você vai vender, você tem que agredir todos esses caras. Quando você está num momento de crise, por exemplo, ninguém quer comprar, né? Não tem volume nesses pontos todos, porque ninguém quer comprar, ninguém quer ficar comprando. Na verdade, todo mundo quer vender junto. Então, neste cenário, somente nestes cenários, não vai ter volume. Agora, num movimento de alta que nem esse aqui, ó, é impossível não ter defensor. Então, se tem defensor, o que está acontecendo? Você está vendendo. Claro que os robôs estão ali para operar, para massacrar a galera que a pessoa física está querendo fazer compra. Mas, de qualquer forma, o que está acontecendo ali? Está tendo liquidez. Então, as vendas estão acontecendo meio que para e passo, certo? Então, o preço caiu 1.200 pontos. Aí, agora entra alguém comprando. Então, você tem numa faixa de preço o volume de queda, que foi um cara vendendo, e na outra faixa foi quando depois lá para as 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, entraram compradores comprando. Então num dia você teve, em dias que você tem pavio, por exemplo, ou grandes movimentos de alteração, né? Então o preço estava lá embaixo e aí subiu, você tende a ter um pouco mais de volume. Tá bom? Você tende a ter um pouco mais de volume. É um volume para a gente se preocupar? Ainda não. Mas você pode marcar esse candle aqui, ó, como um candle de referência de maior volume dos últimos. Marca ele aqui. Se você quiser marcar com uma corzinha diferente, você vem aqui, né? Faz aqui um fúcsia aqui em homenagem a Maria Luísa. Maria Luísa queria que todos os candles que fossem positivos fossem cor de rosa, e todos que fossem negativos fossem azuis. Ela é foda. Então, Maria Luísa é minha filha. E então, você pode marcar aqui, porque você já sabe que essa aqui é uma região que teve mais volume. Se você quiser, para você olhar, de repente entender o que pode acontecer nessa região de preço aqui, para te orientar, se vai romper, se, né, abaixo disso, se você não tiver defesa. Mas enfim, isso é só para explicar o que você pode fazer. Mas eu não acho que é um candle relevante em termos de volume ainda, tá bom? Beleza? Então no índice é isso, vamos olhar o dólar. Dólar tá ali, né, na mesma região, então assim, ó, região difícil de operar, tá vendo? Errático, olha como o dólar foi errático hoje, ontem. Olha aqui, ó. Ele andou 20 pontos. 20 pontos. Né? Claro, para um candle de 44 pontos. Mas isso é o que? É errático, né? Extremamente errático. Fechou abaixo do candle anterior. Então, continua-se sem tendência, né, no dólar. Deixa eu dar nele. Pronto. Continua-se, sem tendência não, sem tendência de alta, né, no dólar, né? Vamos acompanhar aqui o que vai acontecer, se ele vai perder essa região aqui, ó, que é esse suporte, para buscar a região aqui anterior, em 4942 e assim por diante, né? Então aqui tem gente brigando para defender os R$5 e tem gente querendo perder os R$5, normal.
E não necessariamente o cara que está querendo que perca os 4 ou 5 reais é vendedor de dólar, tá bom? Às vezes esse cara, ele é comprador de dólar, mas ele quer ter um preço melhor para a entrada dele. Por quê? Porque se ele for buscar agora uma expansão do... Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, tá bom? Mas se ele for buscar uma expansão do dólar, por exemplo, para R$6, ele tem aí um excelente upside. Então, dependendo do plano de trade dele, ele vai falar assim, eu posso bater mais um pouquinho, não tem problema. Vou buscar lá, por o preço tem memória, ele fala assim, vou buscar a média de 200 de antes da minha entrada, antes do movimento de alta. Então ele vem aqui e busca essa média de 200, que era essa região aqui dos 494 aqui, 49, deixa eu puxar aqui, gente, pra gente ver juntos, 4942 aqui, beleza? Então é isso no dólar. Me perguntaram se é hora de comprar BDR, porque o dólar tá para baixo. Olha só, eu não gosto muito de operar BDR por causa disso. BDR tem 3 problemas. Liquidez no Brasil, que é um problema. Por causa do dólar e por causa da liquidez no Brasil, ele não performa na mesma forma que o ativo original. Então, bastante gente interessada no Mercado Livre. Mercado Livre, operar ele aqui, eu já falei isso lá, até na minha análise anterior. Operar ele aqui como BDR, se o dólar continua caindo, você está pegando faca, entendeu? Então tem que tomar cuidado com essa sua estratégia, porque você acaba tendo que cuidar de muitos fatores para o mesmo trade. Então, os pares dele estão subindo no Brasil, por exemplo, o VAR está subindo no Brasil e via varejo e Mercado Livre não está subindo, e aí você vê, poxa, o que está acontecendo? Aí você tem que tentar entender como é que o BDR está se comportando, quando daí de repente você olha lá o papel na gringa, ele está operando melhor. Então eu não gosto, tá bom? Eu não gosto. Eu acho que é risco adicional para o seu trade. Beleza? E efetivamente o que você faz? Se você está pensando em fazer operação em dólar, até teve o exemplo que eu dei aqui no vídeo dessa semana, que era o quê? Espere então o dólar fazer esses testes aqui, ó. Pelo menos buscar 50% do movimento da semana passada, daí testar o fundo, mas não comprar com o dólar caindo. Porque se o dólar for para 492, 494, 490, 480, o que você faz? Entendeu? Então, atenção aí, beleza? E na gringa, o dólar não está fortalecendo, então não existe razão para você comprar dólar ainda, beleza? DI OneFoot, olha lá, DI ficando aqui acima da média de 20, por enquanto tudo normal. Teve até uma estilingada nos juros, né? Nos juros da dívida pública brasileira, fiquem atentos. São sempre sinais um pouquinho preocupantes, tá bom? Por que são preocupantes? Deixa eu aproveitar e falar isso aqui rapidinho antes da gente ir para o contexto global. Imagina que você é um estrangeiro investindo no Brasil. E aí você faz o seu planejamento de orçamento. E você faz o seu planejamento de orçamento em reais primeiro. Claro que você faz em dólar, paridade com o dólar, por exemplo, se você é uma empresa americana, ou com euro, se você é uma empresa europeia. Mas a primeira coisa que você faz é na moeda local. Porque é a forma como o seu cliente, como o seu consumidor vai te pagar. E é a forma como, pelo menos na maioria das vezes, você vai pagar pelos insumos que você usa na sua produção. Porque mesmo uma importação, ela tem que ser cambiada em real, você paga aqui no Brasil em real. Certo? Vai gerar uma nota fiscal de importação, o produto vai pagar ICMS, vai pagar, enfim, vocês já sabem, vocês são brasileiros, vocês sabem como é que isso funciona. Então, o que o cara quer?
potencialmente. Ele quer pegar e falar assim, bom, a minha fábrica aqui precisa de 10 milhões de reais por ano para produzir X. E ele quer chegar no final do ano, tirando os erros de produção, tirando os problemas todos que uma fábrica tem, ele quer chegar no final do ano e ver que o custo dos insumos dele ficaram estáveis. Né? Por quê? Porque ele foi lá, ele negociou, ele brigou com o fornecedor, ele fez um negócio da forma que se faz, certo? Aí ele pega, ele liga pro gerente dele brasileiro e fala assim, rapaz, pô, tô olhando aqui os dados do bimestre, o custo da matéria-prima aqui do nosso, imagina que ele usa qualquer coisa que utilize ferro, subiu 20%. Como é que a gente vai fazer? Isso não tem sentido. O cara tá roubando, o fornecedor tá roubando a gente, que palhaçada que é essa? Não, patrão, não é isso não. É que estamos com inflação. Mas como assim inflação? Entendeu? Como assim inflação? Então eu não vou ter que fazer, vou ter que comprar antecipado, fazer estoque? Que loucura que é essa? Certo? Porque estoque é custo, gente. Toda vez que alguém tem que fazer estoque em alto nível, você tem ineficiência, né? Por isso que tem, né? Aquelas técnicas japonesas de Lean Manufacturing, né? Que Six Sigma, também nos Estados Unidos, etc e tal, que é o quê? Pô, a gente precisa de, né, estoque suficiente para nossa manufatura aqui, para um determinado lead time, né? A gente vai precisar de, sei lá, nosso giro de estoque é de 30 dias, nosso giro de estoque é de 20 dias, nosso giro de estoque é de uma semana, enfim. Isso é eficiência produtiva. Se você tem inflação, a inflação deforma essa decisão. Ela ferra essa decisão. Por quê? Porque você não consegue planejar e você começa a destruir o seu processo produtivo, porque você começa a pensar que você tem que comprar mais do que você esperava antigamente, porque você corre o risco de não conseguir comprar pelo preço que você está querendo comprar hoje. É destruição de produtividade. Na veia, não existe coisa que destrua mais a produtividade num país do que a inflação. Não existe. Não existe. Então, me assusta muito que no mercado financeiro, porque antes o que acontecia no Brasil? Antes no Brasil tinha uma disputa entre o político e o mercado. Então o mercado era defensor do controle rígido da inflação. Por quê? Porque o mercado sabia que para atrair capital externo, para fazer investimento, etc e tal, precisa de inflação controlada. E os políticos que queriam gastar sempre tinham a tese de que um pouquinho de inflação não fazia mal para ninguém. Então isso aí era o debate do Brasil, né? O Brasil já teve coisas fantásticas, como o governo mandando catar boi em fazenda, coisas fenomenais. O Brasil tem, né? Tablita, a gente tinha tablita, eu lembro, eu ia buscar jornal pro meu tio para saber quanto que a gente ia pagar na margarina naquela semana, uma piada. E daí o cara não tinha margarina, porque ele não é tonto, ele não vai vender um produto pelo preço que o governo quer, se ele vai tomar prejuízo, certo? Então tudo isso destrói a economia. Destrói. E me assusta que por causa da renda variável, porque antes não tinha renda variável tão forte no Brasil, agora tem. Agora tem muita gente interessada que as pessoas não percebam a corrosão que a inflação está causando nas pessoas que estão na renda variável. Certo? Por quê? Porque tem agora uma parte do mercado que contemporiza a inflação. Entendeu? Tem gente no mercado que contemporiza a inflação, achando que isso é um fenômeno normal. Então isso que era antes uma característica dos políticos brasileiros, e eles eram massacrados. Eu me lembro que o Antônio Garotinho uma vez disse isso, né? Eu não gosto do Antônio Garotinho, eu não gosto de político nenhum, mas o Antônio Garotinho em particular, né? E ele disse num debate, falou, não, um pouquinho de inflação não faz mal para ninguém. Ele foi massacrado.
né? A Dilma foi massacrada por causa de inflação. E ela tinha um presidente do Banco Central que ele era zoado pelo mercado como se fosse uma pombinha, dovish, né? Ele era uma pombinha macia que deixava os preços soltos, que não estava nem aí para a inflação. Agora ninguém fala mais nada. Agora fica entendeu? Claro, tirando o pessoal sério, gente que tem calibre e tal. O próprio Guedes avisou, tem alertado para isso e tal, como que isso é um problema. Mas no mercado, não falo dos políticos, no mercado financeiro, por quê? Porque as pessoas físicas precisam acreditar que a inflação não gera problema para elas, existe essa coisa, né? De que não, isso é um bom sinal, é o sinal da retomada da economia. Ok. Então beleza. Tá joia? Então fiquem atentos a isso, porque é só você raciocinar como um empresário. Né? A maioria das pessoas que estão aqui me acompanham, tem desde gente que tem pequenos negócios, tem gente que tem bens, né? E, enfim, tem gente de tudo quanto é tipo. E tem gente que já viveu em período inflacionário também, né? Eu não acho que eu sou o cara mais velho do Fast Trades. Mas é muito, né? É só você pensar. Então, se você ia ter um estoque de 10 unidades por mês, porque era o que te bastava, e agora você está tendo que comprar 20 para evitar que o preço não exploda e que você consiga entregar os produtos que você tem que entregar nos próximos 2 meses, você está tornando ineficiente a sua alocação de capital, né? Porque vamos supor que cada peça dessa custa R$1.000, em vez de você gastar 10 mil, você está gastando 20. Aí vai ter alguém que vai falar, não, mas isso é bom para a economia, porque ele está comprando mais. Não, meu amigo, não, minha amiga. É a ineficiência isso aí não é eficiente. Ninguém deve comprar mais do que precisa em um negócio. Na vida você pode comprar camiseta que você não usa, roupa que você não usa, mas numa empresa que gera emprego, cujo objetivo é resultar em lucro, pagar dividendo para você, né? Pagar imposto para o governo, pagar salário dos funcionários, toda alocação ineficiente de capital gera zica, entendeu? Então, isso é um problema seríssimo e é um problema tão sério que a gente tem que considerar uma outra dinâmica, que é inflação com gente desempregada, né? 14% de desemprego com inflação. Então, fiquem atentos, tá bom? Fiquem atentos. Sejam inteligentes na gestão aí da questão da inflação, que os índices, os títulos do governo começam a se mexer. Por quê? Porque os caras que cuidam do dinheiro sabem, não vão colocar o dinheiro, né? O Itaú não vai perder dinheiro nessa brincadeira, né? Quem perde em geral é a pessoa física, como sempre aconteceu. Né, quando tinha inflação e o Fernando Henrique Cardoso quis acabar com a inflação, os industriais que ganhavam, na cabeça deles, ganhavam muito dinheiro, porque eles eram relativamente ineficientes com os pares globais, eles brigavam fortemente contra os choques de juros, né? Por quê? Porque prejudicava o negócio deles. Mas e daí que prejudicava o negócio deles? Milhões de brasileiros deixaram a linha da pobreza, porque passaram a poder comprar com planejamento, certo? Você não pode correr o risco de comprar uma roupa para o seu filho na semana que vem e ela custar 10% a mais do que no mês passado. Isso é o ápice do subdesenvolvimento, né? Isso é o fim, tá bom, gente? E na renda variável, então, isso é destrutivo. Então, queria falar disso para a gente não deixar passar batido esse assunto, tá bom? Então vamos aqui olhar no TradingView como está a gringa. 10-year yield batendo aqui na banda de Bollinger, por enquanto, nada de diferente. Bitcoin, me perguntaram sobre ele, olha lá, ó, fez um candle de defesa, pronto, né? Um espectador, né, me perguntou
sobre isso, né? E fez eu disse, olha, não está tendo força, não está tendo defesa, olha aqui, agora teve. O que a gente faz? Puxa isso aqui para cá, tá certo? Puxa isso aqui para cá, um bom candle de defesa. Se ele romper aqui essa região do 34,109, vai lá buscar primeiro a média de 20, tá bom? Que continua caindo. Agora, se não tiver essa defesa, você pode até esperar, tá? Você pode até esperar ver se rompe, daí, claro, se tiver força você fica comprado, ou você espera um candle menor e entra depois. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Ethereum também fez um candle de defesa aqui, ó, né? Então vamos acompanhar também aqui, Ethereum, não tão forte como lá, mas muito semelhante, porque aqui é o fundo, né? Ethereum aqui está sendo o fundo dele, então vamos acompanhar em Ethereum também, beleza? Vamos olhar aqui o SP500, olha lá, o SP500 está começando a abrir, eu estou gravando antecipado, né? Teve um dia também meio errático, está em uma região de decisão, por enquanto nada a fazer, né? Nasdaq deu susto também, né? E o meu trade, eu comprei, cheguei a ficar aqui, ó. E aí o espertão aqui perdeu essa perna inteira, por quê? Porque eu falei, pô, vai romper e tal, acontece. Aí eu peguei e puxei meu trailing stop só aqui para a máxima do dia de ontem, ele voltou, devolvi uma parte do lucro. Acontece. E agora vamos acompanhar o que acontece aqui no dia de hoje, se ele continua subindo ou se ele vem testar aqui de novo essa região abaixo, tá bom? Então esse é o SP, o Nasdaq, né? O Euro USD, olha lá, né? Tá, vamos acompanhar o teste da média de 20, vamos ver se o dólar ganha força em relação ao euro. Mas lembrando, ó, vai ser a primeira vez que vai fazer um teste na média de 50. Eu não acho que esse teste aqui falha. Só se for um negócio muito cataclísmico, entendeu? Porque pô, tá aberto aqui, ó, tá bem espaçado. Eu acho que ele vem aqui, tá, até pode gerar um repique no dólar brasileiro, né? No dólar no Brasil, perdão. Mas eu acho que aqui ele não vai perder. Acho difícil perder. Acho até que a média chega perto dessa resistência, desse suporte aqui, ó, e aí sobe de novo, tá bom? Não adianta você ficar olhando pro dólar se o mundo não tá querendo comprar dólar. E olha pro dólar quando o mundo compra o dólar, beleza? Petróleo, né? Alta, né? Trade que eu perdi, né? Petrolão subindo forte aí, tá bom? Beleza? TLT, olha que força. O que é o TLT? Só para a gente sempre estar junto aí. Quando o yield cai, o TLT sobe, por quê? Porque é o ETF que ganha dinheiro com o valor nominal do título. Se os juros está caindo, o valor do título sobe. Então, se você quer apostar na queda da inflação nos Estados Unidos, você compra TLT. Se você acredita na ideia lá do Lacy Hunt que eu postei, você compra TLT, beleza? E o ouro ali meio na lateral. Deixa eu ver como é que fechou o minério de ferro. Minério de ferro tentando fazer uma defesa. Vamos acompanhando, mas nada por enquanto de novo no minério de ferro. É isso. Fizemos aqui a leitura dos nossos principais ativos. Fiquem aí com a aula de hoje. 7, 8 horas está no ar. Gerenciem seus riscos e vamos que vamos. Um abraço para todos vocês. Esse foi o Fast Trades. Muito obrigado. Valeu. Fui. Tchau, tchau.